Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós temos que entender uma coisa: nós somos chamados para vivermos o reino de Deus, para andarmos na vontade de Deus e andarmos de modo digno deste chamado, ou seja, da nossa vocação. Mas para isso a gente precisa entender quem nós somos em Deus. Se não entendermos, nós jamais caminharemos naquilo que seja a direção e o querer de Deus para as nossas vidas. Seremos infrutíferos em muitas das nossas ações, não praticaremos a verdade, não andaremos segundo a justiça, podemos até nos tornarmos mais religiosos, mas não andaremos naquilo que seja a expressão da vontade de Deus. Por isso, andar de modo digno depende só de nós. Precisamos entender que, primeiramente, não, mas nós precisamos nos compromissar com o processo de Deus, com a vontade de Deus, de maneira que a gente ande nesta vontade. Mas precisamos entender quem nós somos. Paulo, quando escreve na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 11 e 12, ele afirma: Por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa, o que nós precisamos ter a convicção, precisamos ter o entendimento iluminado. Como podemos ter o entendimento iluminado acerca do chamado, acerca da vontade de Deus, da vocação que nós temos? Precisamos crescer na fé. Precisamos nos submeter a Deus àquilo que Ele fala. Nosso chamado é para vivermos o reino de Deus. Mas para que isso seja possível, Deus nos fez um novo ser, uma nova criatura. Ele nos deu da mente de Cristo, Ele nos fez a imagem de Cristo. Nós somos coparticipantes de sua natureza divina e ele nos capacitou para que a gente possa rejeitar as paixões humanas e nos submetermos a Cristo como Senhor, Salvador, para que possamos rejeitar as paixões humanas e vivermos neste mundo de modo que agrade o Senhor. Então recebemos tudo o que precisamos, temos tudo o que necessitamos, o que nós precisamos. Crescer no conhecimento, ter o entendimento iluminado sobre a vontade de Deus. Como fazemos isso? Quando nós buscamos o conhecimento através das Escrituras, quando nós lemos, meditamos, refletimos, quando escrevemos sobre o que lemos, aquilo que impactou a nossa vida, e isto é uma jornada que nos conduz à maturidade, ao entendimento, ao crescimento na fé, pois nós nos submetemos àquilo que Deus está falando, aprendemos a fazer isso. Dependemos do Espírito que nos lembra de todas as palavras que o Senhor proferiu, para que a gente possa caminhar na direção daquilo que seja a vontade de Deus, deixando as coisas deste mundo, a forma de pensar do mundo, de agir do mundo, e nos submetemos a Cristo para sermos expressão dele neste mundo. Andar de modo digno é sermos imitadores de Cristo. E nós nos tornamos imitadores de Cristo à medida que nós caminhamos para a maturidade, abandonando a maneira de pensar do mundo, despindo da natureza humana e nos revestindo de Cristo, ou seja, agindo como Cristo. Mas para que isso aconteça, precisamos entender que este é o processo de santificação. Se trata de uma jornada, de uma jornada de crescimento, amadurecimento, onde, com entendimento iluminado, capacitados pelo nosso Deus, dependendo inteiramente dele, reconhecendo que somos miseráveis e que não temos nada de bom que possamos oferecer, mas que dependemos inteiramente do Senhor, então nós caminhamos para conhecer, compreender a vontade de Deus e assim nós, à medida que santificamos o proceder, nós andamos de modo digno dessa vocação, nos tornando
a expressão daquilo que seja a vontade de Deus para andarmos neste mundo. É isso que a gente precisa entender. Possamos caminhar neste sentido, caminhar no sentido de conhecer, compreender e expressarmos Cristo através de nossas vidas, para que a salvação de nosso Deus seja conhecida, para que o entendimento seja iluminado, para que as pessoas possam ver o nosso Deus em nós. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.